Abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Lucas 17, do versículo 1 ao 10. Glória a Deus. Nós tivemos esses 3 dias ali aquele encontro, né? O encontro foi bênção, maravilha, né? A irmã Carla esteve lá também, bem? Foi bênção, né? Foi bênção? Então, se preparem aí na escola de líder para que você possa também participar, amém? O próximo encontro vai ser o ano que vem e só vai líder aquele que tiver célula. Essa é a nova posição, amém? Então, todos aqueles que tiverem células é líder, ou exerce alguma liderança da igreja, ou exerce algum setor de liderança, esses vão para o encontro, amém? Quem já foi, amém. Quem não foi ainda, só dessa maneira, amém? Vamos lá. Amém, irmãos? Todos acharam? Glória a Deus. Disse Jesus a seus discípulos: é impossível, diga assim, é impossível que não venham tropeços. Em algumas Bíblias está como? Que não venham escândalos. Preste atenção nessa palavra hoje, amigos, para você compreender muita coisa, amém? Então, olha, o que diz a palavra? É o que? Impossível, amém? Impossível que não venha tropeços ou escândalos. Quem já viu escândalo dentro do meio do povo de Deus? Levante a mão. Então o que a Bíblia está dizendo? Que é o que? Impossível. Por que é impossível que não tenha? Porque somos o que? Humanos. Diga aí para o seu irmão. Por que há escândalo? Por que há problema? Porque somos humanos. Amém? Então o ser humano ele é o que? Falho pela sua própria natureza. Os irmãos entenderam? Jesus, dê uma melhorada para mim no som, está meio abafado, meio esquisito. Jesus ele disse uma coisa para nós: eu vim para os enfermos. Eu vim para os enfermos. Ou seja, quantos aqui já falaram assim: ah, não, eu vou congregar naquela igreja, porque aquela igreja é toda certinha? Com todo o seu irmão, diga assim: a igreja certinha ainda vai vir. O Senhor Jesus será o pastor dela. Por que essa igreja vai ser certinha? Olha para o seu irmão e diz assim: essa igreja vai ser certinha, porque lá não entra pecado. Vocês entenderam por que ela vai ser certinha? Não entra carne e não entra sangue, só entra o que? Espírito. Então, vai ser uma igreja o que? Totalmente espiritual. Então não vai ter problemas nenhum. Os irmãos entenderam ou não? Nesta igreja não vai ter problema nenhum. Agora,
se nós compreendermos a palavra de Deus corretamente, nós vamos entender o seguinte: que em todos os lugares aonde se junta povo, aonde se juntam pessoas, tem problemas. Amém, irmãos? Por que tem problemas? Porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um quer de um jeito, outro quer do outro, né? Um gosta do amarelo, outro gosta do vermelho, outro gosta do... Então, aqui a palavra de Deus está dizendo para nós, olha, presta atenção, é impossível. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Que é impossível? Eu não ouvi, vocês não estão aqui. Quem foi que disse isso? Jesus. Ele tem sabedoria? Ele tem ou não? Se ele tem sabedoria, está dizendo para nós que é impossível que não haja tropeços, ou que não haja escândalo. Mas ele diz o quê? Vamos ver a segunda parte. Não, meu filho, para aí, calma. Vamos lá, segunda parte do versículo. Vamos lá. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Vamos ler lá, está lá no telão, lá, para todo mundo ler certinho. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas ai daquele por quem vier o quê? O escândalo. O que Jesus está dizendo? Irmãos, um ai. Quando é que você fala ai? Quando? Quando dói. Tá certo? Quando dói, você fala ai. E o que Jesus está dizendo aqui? Ai daquele por quem vier o escândalo. Ai dele. Por que será que Jesus está dizendo esse ai com tanta posição? Vamos ver o versículo seguinte. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Esse ai está dizendo o seguinte: que é melhor o cara amarrar uma pedra. Quem conhece pedra de moinho? Fala, mostra para mim quem conhece pedra de moinho. Quem não conhece? Irmãos, quem já assistiu aquele filme do Sansão? Quem já assistiu aquele filme do Sansão? Os irmãos já viram uma pedra grande rolando e Sansão empurrando aquela pedra? Já viram? Aquela lá é a pedra de moinho. Aquela lá é a pedra de moinho que está falando aqui na Bíblia. Então você imagina aquela pedra sendo amarrada no teu pescoço e vai ser lançada aonde? Na onde? No mar. Se você amarrar uma pedrinha daquela lá no pescoço e lançar no mar, para onde vai? Para onde vai? Dá para nadar? Chama ela para cima. Ô pastor, sou um bom nadador. Rapidinho você morre. Rapidinho. Por quê? Porque a pedra é grande demais. E o que o Senhor está colocando para nós? Ele coloca, ai, isso de amarrar a pedra no pescoço vai ser o quê? Melhor. É o melhor que poderia acontecer. Ó. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar. Espera aí, vamos entender. Uma pessoa causou um tropeço. Vamos entender então esse tropeço.
O que é esse tropeço? Eu chego aqui na igreja, pegar o irmão Giovanni aqui. Chego aqui na igreja, o irmão Giovanni está brigando com o irmão Igor, certo? Aí chega outro pessoal e fala: meu Deus, que igreja é essa? Os dois aqui discutindo, brigando, quase levando as vias de fato no tapa. O que eles estão causando? Tropeço. Alguém está olhando para aquilo, está tropeçando. Os irmãos entenderam ou não? Olha, você deveria estar fazendo tal coisa, você não fez. Você deveria estar agindo de tal maneira e não está. Você deveria, nessa situação, falar de tal maneira e você não está falando. Então, isso pode, o crente pode fazer isso. Toda vez que alguém se dirigir para você e dizer assim: isso é papel de crente, é porque você está fazendo o quê? Outros tropeçarem. E o que é que a palavra de Deus está dizendo para nós então? Que é melhor que essa pessoa que não consegue se controlar, não consegue se posicionar como crente, melhor que ela se lance no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Por quê? Porque ela não sabe que ela está fazendo o que, irmãos? Ela está levando pessoas novas da igreja a tropeçar. Esses pequeninos são pessoas que estão chegando na igreja, pessoas que estão aprendendo do Senhor. Quantos estão aprendendo do Senhor? Então, se alguém fizer você tropeçar, não se preocupa não, tem um like para ele, tá certo? Tem um like para ele. E depois não adianta dizer assim: Senhor, eu não sabia. Diga aí para o seu irmão: se você não sabia, a partir de hoje você está sabendo. E o que mais pode acontecer? Você já viu gente dar petit? Você já viu pessoas dar petit? O que é petit? É surto de euforia, surto de... é petit. É crente, pode fazer isso aí. Não tem domínio próprio. Sai falando um monte, sai brigando, sai... O que é isso? Olha para o seu irmão e fala assim: se você fazia isso, para. Entendeu? Vamos lá, versículo 3. Tomem o que, irmãos? O que é tomar cuidado? Alguém aqui já andou em pedras descalço? Quem aqui já andou em pedras descalço? Muito bem. Como é que você anda em pedra descalço? Aquelas pedras pontiagudas, principalmente de praia, né? Você está lá descalço, você vai subir aqueles. Você vai o quê? Olhando onde você pisa. Assim é dentro da igreja. Olha onde você pisa. Olha o que você está fazendo. Amém? Olha lá. Se o seu irmão pecar, o que é para fazer, irmão? Ou seja, se você vê um irmão tendo um petit, fala: irmão, se comporte. Não é assim que deve ser feito. Você é crente. Raciocina aí, ó. Vê que o negócio aí não é fácil. Entendeu? E aí? Se ele se arrepender, perdoe. Ou seja, o irmão deu um petit, ele saiu fora do sério, tá certo? Então vamos supor, Giovanni, né, como eu falei, brigou com o Igor,
Aí, Giovanni, você é crente? Oi, me pergunta. Não era isso que eu queria falar. Você me entendeu? Aí o que você vai fazer? Perguntar. Ele extrapolou. Você entendeu? E aí, vamos ver o versículo 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, ele deu mentir com você 7 vezes, no mesmo dia. O que a Bíblia está mandando fazer? 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido. O que você vai fazer, viu? 7 vezes quando? No dia. Você já perdoou uma pessoa 7 vezes no dia? Pergunta para o seu irmão: você já perdoou uma pessoa 7 vezes no dia? O cara na segunda vez, ó, faz o seguinte, fica comigo. Eu vou agora fazer uma simulação agora dos trens. Como é que é o trem de manhã? Montadinho, né? Quantas vezes aqui alguém já levou um pisão no pé? E aqueles assim de quase arrancar a unha? Então, desculpa. Aí você vai. Segunda vez. Desculpa aí. De novo. Terceira vez. Brincadeira comigo. Quarta vez. Jesus. O que acontece, amados? Você já vai começar a dar cotovelada, você já vai começar a querer partir para cima. Você está de brincadeira comigo? É assim, não é? Você está me chamando de cara de bobo. Mas o que a Bíblia está mandando fazer, irmãos? O que a Bíblia está mandando dizer? Perdoar. Agora olha para o seu irmão e fala assim: você tem feito isso? Sete vezes, se ele fizer isso com você, você deve perdoar. 7 vezes que ele fizer isso no mesmo dia. Versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor. O que eles disseram ao Senhor? Senhor, aumenta a nossa fé. Porque o negócio não é fácil, não. Certo? É fácil? Não, né? E os discípulos falam: Senhor, então aumenta a nossa fé. Agora assim, diga assim para o seu irmão, bem baixinho no ouvido dele. Fala assim: ó, para aumentar a sua fé, você precisa ser posto em tribulações e provas. Ou seja, você precisa, para aumentar a tua fé, você precisa passar pela situação. O cara precisa pisar no seu pé 7 vezes, para ver se você está preparado. O sujeito precisa te ofender 7 vezes, para ver se você está preparado. É assim que você vai ser experimentado. A hora que você vencer, o que diz a palavra? Resistir ao mal e ele fugirá. Então você vai conseguir fazer as coisas a hora que você vencer. Pastor, olha, se me fizer isso, eu saio do normal. Então você vai ser provado até você continuar e ficar normal. Você entendeu? Eu não gosto que faça isso comigo. Então vamos fazer até você não ter problema nenhum.
que Paulo disse? Estou experimentado. Como é que Paulo diz? Estou experimentado em todas as coisas. Você está experimentado em todas as coisas? Quem está experimentado em todas as coisas, levanta a mão. Ninguém está? Agora eu preciso ser experimentado. Quando fala em experimento, ser experimentado, como é que você diz assim, eu gosto disso? Porque você já experimentou. E quando você diz eu não gosto disso, é porque você já experimentou. Então, para você ser aprovado, você precisa ser o quê? Experimentado. Se o Rodrigo fica nervoso porque pisaram no pé dele 4 vezes, ele já quer partir para a briga, ele vai ter que aguentar 7 vezes ou mais. Aí o diabo fala assim, não é mais desse jeito que eu consigo fazer o Rodrigo ficar nervoso. Eu vou ter que achar outro jeito. Vou ter que arranjar uma outra situação. Não, dá uma folgadinha aí, eu que os irmãos já estão meio incomodados. Então as pessoas vão ver e perceber o quê? Que você vai estar o quê? Sendo um crente. Quando acontecer uma situação com você ficar na boa. Aí vão falar o quê? Você é crente mesmo, né? Se acontecesse isso comigo, eu não sei o que eu faria. Sou crente mesmo. Vocês entenderam? Aí as pessoas começam a olhar para você e ver que você está o quê? Experimentado. Olha, eu fico nervoso quando acontece tal coisa. Então, peraí, você fica nervoso? Você fica irado? Fica. Então você vai ser experimentado para que você não fique mais irado. Até a hora que você for abençoado. Uma coisa, por exemplo, que eu já estou experimentado. Pode falar de mim o quanto quiser. E fale bastante. Porque a palavra de Deus diz que eu vou ter um galardão quando disserem toda sorte de mal. Então, toda sorte de mal. Tudo de mal para mim. Aí eu vou ter um grande galardão. Mas se disser só um pouquinho, não vai ter nada. Então pode falar mal de mim. Não tem problema não. Viu? Viu, irmãos? Pode falar mal de mim. Ó, com todo o teu irmão, ele fala, pode falar mal do pastor. Ele quer um grande galardão. Mas ai daquele que vem no escândalo. Porque a hora que você começar a falar mal, você está cometendo o quê? Escândalo de tropeço. Olha, aquele cara lá congrega o pastor e fica, o pastor está lá, ele está abraçando o pastor. Sai fora da presença do pastor, excelente. Excelente. Né? Teve uma irmã, ela era missionária. Pastor Vadeu, pastora missionária, né? Ela teve um problema na igreja, e aí nós fomos lá com o pastor Daniel resolver aquele problema. Aí resolvemos o problema. Só que ela falou assim, eu vou me colocar na mão de Deus. Eu falei assim, bom, é na mão dele que eu quero ficar. É na mão dele mesmo que eu quero ficar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela acabou morrendo com câncer, né? Foi isso? Câncer na garganta, né? Câncer na garganta. Então é por isso que eu estou escolar. Lá em Itaquera, eu estava dirigindo a igreja de Itaquera. Aí teve uma irmãzinha que estava dando uma ministração igual essa.
Aí ela ficou furiosa, levantou a porta da igreja assim, aquelas portas de aço, foi embora. Quando ela chegou na casa dela, ela pôs a mão na fechadura assim, abriu e caiu. Caiu. Aí quando o marido dela chegou em casa, viu ela caída lá entre a porta, colocou ela no sofá, chamou o médico e tal, levaram para o hospital. Ela nunca mais ficou bem. Aí ela falou assim: eu preciso pedir perdão para o pastor Rubens. Aí os irmãos lá dentro falaram: não, vamos lá, ela está doente e tal. Eu falei: olha, eu não sei que Deus me lá não. Aí eu insisti, eu peguei e fui lá, cheguei lá, a porta estava fechada, não tinha ninguém em casa. Eu falei: tá vendo? Se Deus quisesse que eu viesse aqui, fala para ela agora que eu já vim aqui, agora ela vai lá na igreja. Aí um dia ela apareceu na igreja e pediu perdão perante a igreja toda. Sarou. O que diz a palavra? Não toque no ungido de Deus. E às vezes as pessoas causam um tropeço tocando no ungido de Deus. Rodrigo, é um ungido de Deus, então eu não vou tocar nele de jeito nenhum. Olha os irmãos que estão lá e falam assim: você é o ungido de Deus. Isso não é privilégio só do pastor, só de não. Você é ungido de Deus. Você é chamado por Deus para estar aqui. Então, se alguém tocar em você, você é como as meninas dos olhos do Senhor. Tenta tocar na menina no olho do seu. Vai chegando o dedo assim, bem pertinho. Chega o dedo bem pertinho do seu olho. Vê se você consegue. O que acontece? O que acontece quando você chega o dedo bem pertinho? O olho vem e fecha. Assim também é Deus. Quando alguma coisa vem chegando perto, entra a proteção divina sobre a tua vida. Amém? Davi, o que Davi fez? Davi teve a oportunidade de matar quem? Saul. Não é isso? Rei Saul. E o que ele fez? Não tocarei no ungido de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: você é ungido de Deus. Você tem algo especial. Amém, irmãos? Vamos lá. Vamos ver o que os apóstolos falaram. Respondeu o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda. Quem conhece aqui grão de mostarda? O que é, gente? Olha na sua Bíblia e vê o ponto final de algum parágrafo aí. Olha aí, vê o ponto final, vê o tamanho que é o ponto final aí. Esse pinguinho aí. Esse aí é o tamanho do grão de mostarda. É grande? É grande, irmãos? Então, ó, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, o que vai acontecer? Direis a esta amoreira: desraiga-te e planta-te no mar, e ela vos... Então por que não acontece? Por que não acontece? Porque a sua fé está pequena. Então você precisa pedir ao Senhor, que o Senhor acrescente a minha fé verdadeiramente, porque para que eu possa fazer o que a tua palavra diz. Certo, irmãos? Então não há problemas que fiquem na tua presença se você tiver fé. Quem tem problemas aqui? Não, levanta a mão, quem tem problema. Então hoje é dia de esses problemas serem removidos da sua frente.
Só basta você ter fé. Deus, eu creio, que fé, irmãos, é crer, mas crer como? Sem duvidar. Se você colocou um será, acabou. Se você duvidar do que pode acontecer, acabou. Você opera em dúvidas. Você entendeu? Olha, Deus vai prover na minha vida. Vai? Você crê? Creio. Então fique em paz. Deus vai abrir as portas. Vai? Você crê nisso? Creio. Então fique em paz. Faça a tua parte, que Deus vai fazer a parte dele. A parte de Deus é aquilo que você não pode fazer. Diga aí para o seu irmão. A parte de Deus é aquilo que você não pode fazer. Não adianta você dizer assim: olha, eu creio tanto em Deus, a minha fé é tão grande que eu não vou nem levantar daqui do sofá, porque a hora que eu chegar na cozinha, as panelas vão estar todas limpas. Sabe quando vai acontecer isso? Sabe quando vai acontecer isso? Por quê? Porque isso é você que tem que fazer. Senhor, eu vou no banco, e a hora que eu pegar o meu saldo, eu vou ter milhões. Vai acontecer? Por que não? Porque você precisa trabalhar para acontecer isso. Amém, irmãos? Precisa trabalhar. Você precisa fazer alguma coisa. Ah, então eu vou trabalhar, pastor, jogando na loteria todo dia. É? Vai para o inferno junto. Tudo aquilo que vem fácil, irmãos, é fácil. Certo? O Senhor diz assim: comerás do suor do teu rosto. Aí o mundo resolveu fazer esse negócio virar mais fácil. Não, vamos jogar na loteria que a gente consegue. Aí quando o cara for somar tudo que ele jogou na loteria, ele vai ver que ainda ficou faltando dinheiro quando ele ganha. Vamos lá. Respondeu o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis essa moreira, descarrega-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Versículo 7. Qual de vós, tendo um servo, ou a lavrar, ou a apacentar gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo, chega-te já e reclina-te à mesa? Ou seja, o que está dizendo essa palavra? Vocês têm um empregado. Quem tem empregado aqui? E você, quem tem empregado, quem é patrão? A senhora é patrão? Quem é patrão aqui? Tem empregado? Ah, muito bem. É como se o empregado chegasse no momento que você estivesse almoçando e ele veio de um serviço exaustivo. Você fala: olha, vai ali, se banha ali e senta aqui comigo, almoça aqui comigo. Quem vai fazer isso? Então aqui a palavra está dizendo assim, olha o versículo seguinte, o 8º. Não dirá antes: prepara a minha comida, ou prepara a minha ceia, e cinge-te e sirva-me, até que eu tenha comido e bebido, depois você, comerás e beberás. Ou seja, primeiro eu, depois você. Isso demonstra o que, amados? O que Deus está querendo demonstrar para nós nesse versículo? Que muitas vezes
nós pensamos só no nosso bem-estar. Os outros, não tenho nada a dizer. Vocês entenderam isso? Aqui não está, ele está colocando aqui um exemplo para que nós possamos entender as coisas de Deus. E nós precisamos pensar no bem-estar das outras pessoas e não somente no nosso bem-estar. Não, você tem que fazer tal coisa para mim, você tem que ser assim, você tem que ser aquilo, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser. Diga assim ao seu irmão: você não tem que ser nada, você é livre. Você serve a Deus por obrigação? Como é seu irmão? Você serve a Deus por obrigação? Hein? Você serve a Deus por obrigação ou por prazer? Quem serve a Deus por prazer? Você serve mesmo? Hein? Você serve mesmo? Quantos acham que serve mesmo a Deus? Diminui, viu? Então vamos ver agora se tem alguém aqui que verdadeiramente serve a Deus. Vamos lá. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Há agradecimento? Eu mandei o servo fazer, o servo fez. Há agradecimento? Ele não fez mais por obrigação, ele está sendo pago por isso. Eu mandei, tem que obedecer, senão eu mando embora, senão eu faço isso, eu faço aquilo. Certo? É assim ou não é? Se não fizer, é mandado embora. Ao versículo 10: assim também vocês. Ou seja, o que Deus quis fazer? Uma comparação. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos. Somos servos. Por que somos servos de Deus? Fizemos aquilo que foi ordenado. E nada mais. O que vocês acham de ter uma empregada em casa? Os homens também pensam assim. Onde você chega em casa e fala assim: Maria, lava a louça, Maria. A Maria vai lá, lava a louça, tudo. Sério. Aí falou: Maria, seca a louça. Aí a Maria levanta, vai lá, seca a louça. Sério. Maria, guarda a louça, Maria. Aí a Maria vai lá, guarda toda a louça. Sério. Maria, precisa varrer a casa, Maria. Aí a Maria vai lá, varre a casa e deixa o lixo tudo no canto. Maria, precisa pegar o lixo para pá, Maria, joga lá no saco do lixo. Aí ela vai lá, faz isso. É sério. Quanto tempo essa pessoa vai trabalhar com vocês? Hein? Quanto tempo essa pessoa vai trabalhar com vocês? Um dia? Trabalhou bastante, né? Trabalhou bastante? Levanta sua mão e fala assim: Jesus, muito obrigado, porque eu tenho sido igual essa mulher, Maria. Eu tenho feito, Senhor, só o que as pessoas mandam. E ainda tem vezes, Senhor, que eu nem
Será que eu estou servindo a Deus? Ô Deus, será que você está servindo a Deus mesmo? Nem o que está sendo mandado fazer, você está fazendo. Deus tem sido misericordioso com você, não tem? Deus tem sido misericordioso com você? E aqueles então que falam, não vão fazer mais nada. Como é que fica? Irmãos? E aqueles que declaram, Senhor, não vou fazer mais nada. Quero nem saber. Deixa pegar fogo. Deixa acontecer. Vamos ver como é que fica. Você tem feito o que Deus sabe? Você tem feito aquilo que Deus tem colocado no teu coração para ser feito? Você tem se posicionado e dito, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, Senhor, para te servir. Estou pronto para fazer. Vocês querem ver uma coisa? Olha só, hein? Eu não estive aqui nem sexta, nem sábado. Estou hoje aqui à noite. Eu soube que sábado teve jantar para solteiros. Quantos esteve aqui? Parabéns. Quantos estiveram na vigília? Parabéns, os que tiveram. E os que não tiveram? Por que não tiveram? Os solteiros que eram para estar no jantar, por que não estiveram? Aqueles que deveriam estar hoje aqui na igreja, por que não estão? São obrigados a servir a Deus? Ou servem por amor? Irmãos, quando você começa a arranjar compromissos, na hora que você tem um compromisso com Deus, é um sinalzinho que alerta, assim, fala assim, ó, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Seja o que for. Seja o que for. Não é, cara. Você é grande, todo mundo ali. O que está escrito aqui, irmãos? Eu não entendi. Como é que é? Então, cutuca o seu irmão, fala assim, você está enxergando do lado? Deus, primeiro, Deus tem ficado em que ordem na tua vida? Qual é a ordem de Deus na tua vida? Deixa Deus lá. E ainda tem uns sem vergonha que chega assim e fala, Deus sabe. Deus sabe. Mas eu não tenho dúvida que Deus sabe. Eu não tenho dúvida dos irmãos, por exemplo, que agora deve estar assistindo Faustão. Deve ser legal que eu vou fazer isso aqui. Deve ter pessoas, por exemplo, indo para o cinema, indo para o shopping. Tudo isso é melhor que na presença de Deus. Só que nós lemos no começo desse versículo e tudo isso é causado o quê? Tropeço. Por quê? Você já imaginou, por exemplo, você me encontrar no shopping na hora do culto? O que você vai falar? Pastor, aqui? Eu tudo bem, mas você? Né? Não é não? Não é não? Hoje você não foi na igreja
igreja hoje, pastor? Não tinha igreja hoje? Domingo, essa hora. Porque todo pastor vai para a sua igreja no domingo, essa hora. Mas o que faz o pastor no shopping nessa hora? Ou está desviado ou está desviando. Não? Ou está desviado ou está desviando. O que o nosso irmão Davi diz: melhor é um dia na tua presença do que 1000 anos fora. Eu estou com o seu irmão, fala assim: você está entendendo isso? Está entendendo isso? Amados, eu primeiro tenho compromisso com Deus, depois com as outras coisas. Às vezes tem irmãos que chegam aqui e falam assim: pastor, olha, eu não vou poder ir no culto não, porque eu vou fazer um aniversário e eu tenho que estar lá no aniversário. Meu filho, vá, você está fazendo uma escolha. Eu completei 29 anos de casado, dia 11, onde que eu estava? Lá no seminário. Os irmãos podiam falar: pastor, mas você não foi nem comemorar com a pastora? Senhor, já fizemos 29 anos de casado, com muitas comemorações. Agora eu quero comemorar na presença de Deus. Eu fiz 25 anos de casado, onde que eu estava? No encontro. É aniversário de quem? Meu, da minha mulher. No dia 21 de dezembro, a pastora faz aniversário. Onde nós vamos estar? No encontro de servos. Tem algum problema, pastor, marcar o nosso encontro de servos no dia A? Não, vamos deixar aqui, vamos marcar para outro dia. Não, você tem esse dia. Nosso compromisso primeiro é com Deus. Você tem compromisso com Deus? Com tudo que o seu irmão faz. Você tem compromisso com Deus ou com quem? Fala assim: ou com quem? Amados, nós estamos aqui para servir a Deus. Ninguém é obrigado a isso. Mas se você fez essa opção, sirva a Deus de forma correta. Aquele que cochila em dois pensamentos, em dois sentidos, não dá. Aquele que um dia é, outro dia não é, um dia faz, outro dia não faz, isso aí é um transtorno bipolar, é doente, precisa ser tratado na psiquiatria. Então, se você tem comportamento de um dia é, um dia não é, é transtorno bipolar. Você tem que ir para o psiquiatra. Eu preciso tomar uns comprimidos aí para me relaxar, entendeu? Para me ver se eu fico zen, para me ver o que eu decido. Se eu decido servir a Deus ou se eu não decido servir a Deus. Quantos decidem servir a Deus? Então olha para o seu irmão e fala: então Silva, de verdade, não de brincadeirinha, mas de verdade, seja fiel, porque Deus está procurando o quê? Deus está procurando o quê? É esses que Deus está procurando, os que não vão. Aqueles que verdadeiramente querem servir a Deus. Se você está nessa faixa de querer servir a Deus verdadeiramente, irmãos, faça isso com maior vontade, porque o Senhor diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer depois? O que vai acontecer?
as demais coisas vos serão. Aí depois não adianta falar, por que está acontecendo isso comigo? Por que as coisas não se dão, não vai? Então eu tenho que tomar uma posição. Ou é, ou não. Ou faz, ou não faz. Então toda vez que você faltar em um compromisso na igreja, que é compromisso oficial, você está sendo o quê? Servo? Cadê? Você tirou já. Vem lá, meu filho. Você está sendo o quê, irmãos? Vamos lá, vem. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado. Espera aí. Hoje então eu estou falando para vocês que vocês devem estar na onde? Na igreja. Então, isso é o, né? Então vocês têm que fazer o quê? Além disso. Porque se vocês fizerem só isso ainda, vai ser o quê? Serve muito. Diga aí para o seu irmão. Tem que fazer além. Amém? Além. Certo? Além de tudo que você faz. Porque senão vai ser inútil você ficar. Está perdendo tempo. Irmãos? E nós não podemos perder tempo na presença de Deus. Porque você já imaginou, por exemplo, se você trabalha, faz, acontece. Qual é o objetivo de vocês? É salvação? É salvação? Alguém aqui está com outro objetivo no seu salvação? E você não alcançar o teu objetivo? Por quê? Porque foi negligente? Então, amados, vamos fazer o que é necessário. Além do que é necessário. Além daquilo que foi pedido. Além daquilo que foi mandado.